A paz seja convosco, Shalom, a paz do Senhor, meus irmãos. Com muita alegria que quero deixar uma mensagem da parte de Deus para todos os ouvintes, sobre o começo e o fim. Você decide. Então todos nós decidimos o começo e o fim, aonde iremos morar na eternidade. Ou você mora a eternidade com Deus, ou você mora na eternidade sem Deus. E a decisão é sua, é minha. Você decide. É o que nós vamos aprender nesta palavra. Quem vos fala é o pastor Natanael Joaquim de Souza, pastor da Igreja da Assembleia de Deus Renovada de Paranavaí e outras regiões. Há mais de 40 anos eu estudo a palavra de Deus, 35 anos de pastorado no caminho de Deus. Então, eu deixo um conselho para ti. Faça uma boa escolha, escolha a vida, escolha o caminho certo. Vamos então à palavra do Senhor. O começo e o fim, você decide. O que você está construindo para a eternidade? É uma pergunta. O que você está construindo? A eternidade será uma vida eterna. Aqui nós observamos na Bíblia Sagrada, fala de dois caminhos, duas portas, duas escolhas e dois destinos. Então, cada homem, cada mulher, cada um de nós, vamos fazer a escolha. O caminho certo ou entraremos pelo caminho errado? Entrar pela porta certa ou entraremos pela porta errada? Então, observe bem essa palavra. O começo e o fim, você decide. A decisão é sua. A decisão é minha, a decisão é nossa. Do caminho que nós vamos trilhar nessa vida, ele refletirá na eternidade. Duas portas, dois caminhos, qual será a sua escolha? Então observamos bem. O caminho, a porta estreita é que conduz à vida eterna. E a porta larga conduz à perdição eterna. Qual das duas você escolheria? Qual dos dois caminhos você vai escolher ou você escolheu? Caminho estreito ou caminho largo? O caminho estreito conduz à vida eterna. O caminho é Jesus. Mas o caminho largo conduz à destruição eterna. Então, qual dos dois caminhos você está trilhando ou você vai escolher? O meu conselho para você: escolha o caminho estreito. Escolha a porta estreita. Porque a porta é Jesus, o caminho é Jesus. Ele vai te conduzir à morada eterna, ao descanso eterno na glória celestial. Aqui nós observamos a cruz, o caminho de Jesus. Então, o caminho que Jesus trilhou da cruz é um caminho estreito. Por isso que nós, para recebermos a salvação, temos que trilhar o caminho que Jesus trilhou. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Então, se você quer o caminho de Deus, o caminho estreito, é Jesus. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Você já encontrou a porta? Então siga o caminho. Se você encontrou a porta é Jesus. Jesus é a porta do caminho da salvação. Se você entrar por Jesus, então você salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Tomou, pois, Jesus, diz-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta. Nós somos chamados ovelhas, aqueles que seguem o caminho do Senhor.
Então, se você já entrou pela porta, que é Jesus, então siga o caminho, que é Jesus. Não olhe para trás, não olhe para a direita nem para a esquerda, siga o caminho, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, no final dele, nós herdaremos a vida eterna. Aqui nós observamos a encruzilhada da vida. Quando a pessoa está na encruzilhada da vida, ele não sabe qual caminho tomar. Se ele toma o caminho estreito ou se ele toma o caminho largo. Meu conselho para você, entra pelo caminho estreito, que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Nós observamos que na encruzilhada são lugares de indecisos. É o ponto de encontro dos demônios. É o lugar onde Satanás, ele luta contra a nossa vida. Ele fala para nós, Satanás, não, para que entrar em caminho estreito? Vá no caminho largo. Você no final vai dar tudo certo. Então ele engana. Ele é um enganador. Satanás é um enganador. Satanás é chamado na Bíblia de ladrão. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Agora Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então entra por Jesus. Não ouve a mensagem de Satanás. Que Satanás fala, não tem problema. Lá no final da sua vida, você quebra um galho. Na eternidade, quando você chega lá, você pede perdão para Deus. Não. Nós temos que entrar no caminho aqui. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que entrar pela porta estreita, e a porta estreita é Jesus. E andar no caminho estreito de Deus. E no final, nós teremos a vida eterna. Se você está na encruzilhada, meu conselho para você, entra na porta estreita, que é Jesus, entra no caminho estreito, e no final você ganhará a vida eterna. Nós observamos aqui os dois caminhos. Olha o caminho largo, caminho espaçoso, você vai fazendo o que você quiser, vive como você quer, mas no final dele é morte. Há caminho que ao homem parece que ser bom, mas o final dele é morte. Então nós observamos aí, o caminho largo é morte, mas o caminho estreito, você vai por Jesus, ele é estreito. Você tem que passar por Cristo, entrar pela porta que é Jesus, o caminho é Jesus, mas no final, você vai morar na cidade santa, você vai morar no céu com Deus, com Jesus e com todos aqueles que entraram pelo caminho da salvação. Então qual o conselho de Deus? Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então o conselho de Deus, entrai pela porta estreita, viu? O conselho de Deus é, entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então muitos querem facilidade, mas no final é a condenação eterna. Então meu conselho para você, o conselho de Jesus, entra pela porta estreita e no final você ganha a vida eterna com Deus. Aqui nós observamos a porta larga. Olha o espaço dessa porta, como ela é larga, viu? Então, Jesus fala para nós fugir da porta larga. Ele fala, entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Olha como essa porta é grande. Olha como esse caminho ele é grande, mas ele conduz à perdição. Então o conselho de Jesus, entra pela porta estreita e você ganhará a vida eterna. Aqui nós observamos, estreito é o caminho, mas é seguro. Você pode olhar que esse caminho tem rota dos dois lados. O caminho de Deus é estreito, mas ele é seguro, porque é Jesus que caminha nele. Jesus vai estar do teu lado te ajudando. Jesus está conosco para nos ajudar em todas as circunstâncias. Então, meu conselho para você, o conselho de Deus, entra pelo caminho estreito, porque é o caminho que conduz à vida eterna. E ele é seguro,
porque ele tem Jesus. Então Jesus vai estar conosco. Jesus disse em Mateus, aqui no capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O caminho é estreito, mas Jesus está conosco para nos garantir a vitória. Aqui nós observamos o caminho estreito, pouca opção de erro. Então não tem como você errar. Se você entrou pela porta estreita, pelo caminho estreito, você tem pouca opção de errar. Então somente você olha para frente, para Jesus, que ele é o autor e consumador da fé, nós vamos chegar no final e encontrar com a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós observamos que a salvação, ela é simples, porque a salvação é para todos. É para o leigo, para o ignorante, é para o sábio, é para todos nós. Todos que desejarem encontrar a salvação, está na pessoa de Jesus Cristo. Todos que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ficamos aqui na conclusão. O começo e o fim, você decide. Então a decisão é sua. Mas o conselho de Deus é o caminho. Entra pela porta estreita, porque é o caminho que conduz para a vida. Não entra na porta larga. Se você estiver caminhando na porta larga, eu te aconselho, venha para o caminho de Deus. Venha pelo caminho de Jesus. Para a porta larga conduz à perdição, mas a porta estreita conduz à vida eterna. Então em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos é que encontrem. Então, se você encontrar o caminho de Deus, é poucos que encontram o caminho de Deus, mas se você encontrar, entra por ele e você ganhará a vida eterna. Fica então essa palavra para todos. O começo e o fim você decide. Você decide o começo da sua vida com Jesus. Você que decide se entregar para Jesus ou não. Se você quer entregar para Jesus, você começa uma vida com Deus no caminho estreito. Mas Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. E no final, nós estaremos com o Senhor em delícia para toda a eternidade. Shalom. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.